Você já ouviu alguém dizer que uma casa pode ser viva? Não, não viva de um jeito mágico, bonito ou simbólico. Não estou falando de memórias nas paredes, nem de histórias antigas gravadas no chão. Estou falando de algo diferente, algo que escuta, que observa, que responde, algo que segue você. Hoje eu vou te contar a história de como uma simples herança virou um pesadelo e de como uma casa antiga pode esconder um segredo que ninguém, absolutamente ninguém, deveria descobrir. Mas antes de tudo, uma pergunta: e se a sua casa estivesse ouvindo você agora? Quando minha avó morreu, eu herdei a casa dela no interior. Era uma construção antiga, toda de madeira, cercada por árvores enormes que encobriam quase todo o sol. O lugar era isolado, silencioso demais. Um silêncio que parecia estar olhando para você. Minha avó sempre viveu afastada da cidade, sem televisão, sem rádio, sem vizinhos, sem nada que fizesse barulho. E ela repetia uma frase estranha, sempre com a mesma expressão vazia. A casa escuta. Sempre escuta. Eu achava que era metáfora. Ou solidão, ou talvez velhice. Mas na primeira noite, o silêncio provou que eu estava errado. Era por volta de 2 da manhã. Eu acordei com um barulho baixo, arrastado, lá no corredor. Um sussurro, longo, úmido, como se o som viesse de dentro da madeira. Shhh. Depois, não devia ter voltado. Eu congelei. Aquele não era o vento. Aquele não era eco. Aquela não era a voz da minha avó. E então, o sussurro falou meu nome. Lucas. Meu corpo inteiro travou. Meu coração parecia querer sair do peito. Não havia ninguém na casa além de mim. Ou, pelo menos, eu achava que não havia. De manhã, decidido a achar uma explicação, comecei a explorar a casa. Procurei buracos, corrente de ar, rato, qualquer coisa. Foi quando encontrei uma porta trancada no corredor. Trancada por fora, com 2 fechaduras e pregos martelados improvisadamente. Por que minha avó trancaria o próprio quarto por fora? Arranquei os pregos. A fechadura parecia emperrada, como se não fosse aberta há décadas. Quando a porta finalmente se abriu, senti um cheiro velho, pesado, que não era de mofo. Era algo doce, quase metálico. Como sangue seco, o quarto estava empoeirado. Menos um objeto sobre a mesa. Um diário. A capa estava esfarelando, mas por dentro, as páginas repetiam a mesma frase. A casa escuta. A casa lembra. A casa fala. Mas nunca responda. Na última página, uma frase diferente, escrita com tanta força que rasgou o papel. A casa está com fome. Antes que eu pudesse